Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner, eu sou o Luiz Celari e nessa semana voltaram os episódios inéditos de Superman e Lois lá na HBO Max. A série ficou algumas semanas parada, tivemos aí um pequeno hiato, né? E como essa segunda temporada da série tá muito complexa, tem muita coisa acontecendo, nós decidimos fazer no Domingo Heróico de hoje um recap, né? Um resumo aí do que aconteceu até aqui na segunda temporada de Superman e Lois, pra você não perder o fio da meada, né? Porque, como eu falei, foram muitas coisas que aconteceram. É uma história bem complexa de multiverso, tem um outro universo, mas a Terra é quadrada. Tem a história do Bizarro, que é totalmente nova. Então hoje a gente vai relembrar, né? Explicar também alguma coisa que vocês podem ter ficado na dúvida aí sobre a história dessa temporada. E quem sabe podemos teorizar aí sobre o que vai acontecer no final da temporada, né? Inclusive vocês perceberam, ó, deixei a barba um pouquinho pra fazer aqui. Porque agora antes de gravar eu olhei no espelho assim, eu ia fazer a barba e tal. Eu falei, não, deixa assim, pra ficar igual o Clark. Não ficou igual, né? Eu nem devia ter falado isso. Mas vamos lá, vamos pro resumo, vai. Whoa. Something wrong? You'll smell. Depois de impedir que seu irmão maléfico Tal-Ho transformasse toda Smallville em kryptonianos, trouxesse a mente das pessoas pra lá e tal, o Clark estava vivendo sua vida de boa ali com sua família. Só que aí o que aconteceu? Ele começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele estava tendo visões de uma outra pessoa e isso estava atrapalhando ele nos salvamentos. Ele foi salvar ali um submarino na Ásia e não conseguiu. E simultâneo com isso, eles também estavam enfrentando um problema que era a Natalie, filha do John Irons, que veio lá da terra deles, também veio parar na Terra Prime. E ela estava meio que confundindo as coisas ali, porque a Lois da Terra Prime tem o mesmo rosto da Lois da terra dela, que é a mãe dela. Então ela não estava conseguindo lidar muito bem com isso. Também não estava conseguindo lidar com o fato do Clark, que é o Superman da Terra Prime, ter o mesmo rosto do homem que matou a mãe dela na terra dela. E ela junto com o John estava se esforçando para conseguir resolver isso. Eles se mudaram, foram para uma outra casa para se afastar da Lois e do Clark. O John tinha entendido, né, porque o John já estava um tempo ali. Inclusive ele teve toda uma jornada, né, de deixar de ser inimigo do Superman e virar parceiro. E nós tivemos também no começo dessa temporada um novo personagem introduzido, que foi o General Henderson, que substituiu o Sam Lane no comando ali da operação. E aí esse novo general, junto com o exército dos Estados Unidos, estava desenvolvendo ali um projeto para ter seus próprios kryptonianos. E o Henderson estava fazendo de tudo para recrutar o Superman para a força de kryptonianos do exército dos Estados Unidos. Só que o Superman não queria ir porque, como ele disse, ele é um herói que protege o mundo todo, não só o exército dos Estados Unidos. Se ele ficasse a serviço do exército, ele teria que atacar pessoas de outros países a mando do governo, e não era isso que ele queria. E aí gerou-se uma rixa entre esse general e o Superman. Só que os problemas nem tinham começado porque o Clark descobriu que as visões que ele estava tendo estavam totalmente ligadas com tremores que estavam rolando na mina de Smallville. E aí, eis que ele descobre o porquê. Ele estava ligado com a criatura de outra dimensão que quando apareceu, parecia muito ali o Apocalipse, né? Eu tinha teorizado que era o Apocalipse e tudo mais. O showrunner de Superman e Lois deu uma trollada na gente, falou que era o Apocalipse também. Mas quem era? O Bizarro, uma versão oposta do Superman, que tinha os poderes opostos, né? Ele tinha visão de gelo e sopro de calor, tá ligado? A Kryptonita deixava ele mais forte ao invés de mais fraco. E nesse ponto, eu já não entendi mais nada. Porque como assim, o Bizarro saiu de lá e tava com a mente ligada com a do Superman, e o Bizarro também tava com um colar, que é muito importante pra trama da temporada. Porque também foi introduzida uma nova personagem, a Ellie, que tinha todo um culto ali, que dizia que traria a verdade para as pessoas e tudo mais. Inclusive, a irmã da Lois Lane, a Lucy Lane, fazia parte de todo esse culto, né? E nós vimos a Lois investigando isso junto com a nova chefe dela do jornal lá de Smallville. E aí nós descobrimos que todo esse culto da Ellie girava em torno de um pingente também que era igual ao que o Bizarro trouxe. Então a história do Bizarro, que a gente não sabia qual era, é bem diferente da dos quadrinhos, estava totalmente ligado com esse culto da Ellie que dizia trazer a verdade para o mundo. Até aí beleza, né? E aí no episódio seguinte nós tivemos uma segunda luta entre o Superman e o Bizarro. E nessa luta o Bizarro acabou matando dois integrantes daquela força-tarefa do General Henderson, que já colocou em xeque ali tudo que ele estava fazendo.
E também ele acabou machucando o John Irons, né, que fez de tudo ali pra ajudar o Superman. O traje dele já tava sem proteção e tal, mas mesmo assim ele ajudou e acabou ficando ferido. O Superman pediu ajuda pro irmão dele que tava preso, o Tal-Ho, pra conseguir entender o que era o Bizarro. Perguntou se ele sabia alguma coisa e tudo mais, mas ele não sabia. Então o Superman junto com o Tal-Ho levaram o Bizarro pra Fortaleza da Solidão do Tal-Ho, né? Onde tinha também uma cópia da consciência kryptoniana da Lara, que é a mãe do Kal-El. E aí lá a Lara conseguiu traduzir o que o Bizarro estava falando e tudo mais. E aí ele contou que eles precisavam matar a Ali, que ela ia acabar com o mundo deles e tudo mais. E aí as coisas começaram a se conectar. Entendeu? E o pingente que tava com o Bizarro foi pego pelo exército. Isso é muito importante também, tava lá com o General Henderson. E isso já conectava totalmente as tramas. E aí nós tivemos ali uma tentativa do Tal-Ho de trair o Clark, né? Inclusive o Tal-Ho atacou o Jordan. Uma cena que foi bem impactante, né? Porque depois a gente viu o Clark com raiva falando: não ataca o meu filho, fica longe dele. Foi um novo contexto, né? Que eles colocaram o Superman assim com raiva protegendo o filho. Inclusive falando em filho do Superman, também aconteceu uma coisa aí com o Jonathan, que é o outro filho, que não tem os poderes do Superman até agora, ele não manifestou, mas ele acabou dando uma trapaceada ali para conseguir entrar no time de futebol. Ele começou a usar a Kryptonita X, que é uma Kryptonita que dá poderes para humanos, né? Inclusive era com essa Kryptonita que o General Henderson tava dando poderes para a força-tarefa kryptoniana dele no exército. E aí a Lois e o Clark descobriram que ele tava usando, ele foi expulso do time de futebol, mas tinha várias pessoas usando lá também, enfim. Eles envolveram uma trama bem adolescente com um contexto kryptoniano, eu achei muito bacana isso. Como se o Superman já não tivesse cheio de problema, né? Aparece um outro ele ali, destruindo tudo, ele não tava entendendo nada. Só que aí tudo bem, né? O Bizarro ficou ali sob custódia do Clark e tal, mas o General Henderson queria o Bizarro, ele queria o poder do exército, né? E aí entra aquela rixa que ele tinha com o Superman. Porque o Superman tinha prendido o Bizarro, mas não contou onde estava. E aí o que o General Henderson fez? Capturou o Superman e deixou ele preso com Tal-Ho. Pra ver se o Clark contava pra ele onde estava o Bizarro, né? Só que aí o Clark não contou. Falou, não vou contar. E aí o Clark e o Tal se uniram para fugir dessa prisão. Eles armaram um plano ali. O Clark deu as coordenadas erradas de onde estava o Bizarro. E aí é revelado que o General Henderson também estava junto com a Ali. Ele fazia parte de todo aquele culto. E aí quando ele descobriu que o Clark e o Tal-Ho enganaram ele, o que ele fez? Ele tomou a Kryptonita X, ficou forte também e foi lutar com os dois. A gente teve uma bela luta kryptoniana ali. Aí depois ele achou onde estava o Bizarro mesmo, que era na fortaleza do Tal-Ho e não da do Clark. E aí nessa luta o que aconteceu? O Clark acabou salvando a vida do Tal-Ho, que tinha sido atingido por Kryptonita, só que ele não conseguiu salvar a vida do Bizarro. O General Henderson acabou matando o Bizarro e conseguindo pegar o pingente e levando para Ali. E aí foi revelado o que tinha acontecido. Dentro da caverna ali de Smallville, tinha um portal para um outro universo. E o plano dela ali era meio que juntar esses dois universos em um só. Ela dizia que queria pegar o melhor das duas pessoas e tudo mais. E aí o Clark, para impedir isso, acabou indo atrás dela e passou por esse portal. Inclusive a gente viu o traje dele rasgando tudo ali. E ele só conseguiu passar porque ele é o Superman, tem toda essa resistência, né? E aí enquanto isso passou-se um mês na Terra, né? E o Jordan e o Jonathan ficaram sem o pai deles, né? Eles não sabiam onde estava, a Lois também. E aí o Jordan, que estava sendo treinado pelo General Lane, acabou fazendo alguns salvamentos ali. Ele conseguiu dar um mini voo pela primeira vez também. E acabou salvando tanto a Lois quanto o General ali, que estava investigando o tráfico de Kryptonita. E aí assim deu a pausa na série, né? A gente falou, o que aconteceu com o Superman? E aí esse episódio 10 mostra que ele viajou para esse mundo bizarro, que é totalmente oposto. Nesse mundo, o Sol é quadrado. Olha só, a Terra também é quadrada. Será que nessa Terra quadrada tem a teoria da conspiração, que a Terra é redonda? Já que é o mundo oposto, né? Quem sabe? E aí nesse episódio mostra como foi a vida do Superman daquela Terra até ele se tornar o Bizarro. Mostrou também como a Ali tinha destruído a família dele e como que o Jonathan, que nessa Terra foi o filho que ganhou os poderes, tinha se tornado mal. Entendeu? A Ali corrompeu o filho dele, ele acabou se viciando em Kryptonita também, que nessa Terra a Kryptonita normal é que dava poderes pra ele. A X tirava os poderes e o Sol vermelho que dava os poderes, não era o amarelo, enfim. É um mundo totalmente oposto, né, ao mundo normal. E aí no episódio anterior tinha mostrado esse Jonathan mal chegando na Terra Prime, mas a gente não sabia que ele era mal, ele só apareceu e tal, e aí a Lois falou, ele não é o nosso Jonathan.
E aí esse episódio 10 mostrou que ele veio lá do mundo bizarro pra se unir com o Jonathan, filho do Clark. Aí ia virar um Jonathan só, mas aí meio que não seria mais o filho dele, entendeu? E aí, como nessa terra o Tal-Ho era bom, o Tal-Ho deixou ele voltar pra salvar o filho. E aí acabou o episódio 10 assim, né? Com o Jonathan Mal chegando na Terra pra fazer a fusão e se tornar um só com o Jonathan da Terra Prime e o Clark vindo atrás dele. Mas essa história ainda tá meio confusa, né? Será que durante a crise nas Infinitas Terras rolou uma divisão no universo? E aí a gente tem um universo bizarro, que a Terra é quadrada, que o Sol é quadrado e tudo é oposto da Terra Prime? Será que esses mundos vão acabar se fundindo? Ou será que não? Porque essa é uma história totalmente nova pro bizarro, né? Nos quadrinhos e nas animações, o Superman bizarro foi criado no laboratório, né? Eles queriam ter o Superman do governo ali, mas não deu certo. Inclusive eu achava que era isso também quando o Bizarro apareceu, que o Henderson acabou tentando criar um Superman dele, mas não rolou. Só que a história é muito mais complexa do que parece, velho. Envolve outro universo, terra bizarra. Ele tinha toda a vida dele, ele era um Superman também, que acabou enlouquecendo e tal. Então, cara, achei muito criativo tudo isso, gostei muito. Comenta aqui embaixo se você tá entendendo a história, se você ficou com alguma dúvida. E manda pros seus amigos que são fãs de Superman e Lois também, entenderem qual foi a trama até aqui dessa segunda temporada. E comentem suas teorias também sobre o que você acha que vai acontecer, beleza? E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.